Fala galera, beleza? Flávio Eduardo na área novamente. Vamos falar hoje da polarização reversa do diodo. Curtam esse vídeo, deixa aquele like. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E na dúvida, pergunte ao Flávio. Falarei agora sobre a polarização reversa do diodo retificador comum. Vemos aqui que o catodo do diodo, a parte negativa, é ligada com o positivo da fonte, assim ele se equilibrando. O anodo do diodo é ligado ao negativo da fonte, também se equilibrando. Dessa forma, o diodo irá se comportar como um isolante, ou seja, não vai permitir passagem de corrente elétrica e a tensão da fonte será igual à tensão do diodo. Se a tensão da fonte é de 5 volts, a tensão da fonte decai em cima do diodo, ou seja, a tensão do diodo é igual à tensão da fonte, que nesse caso aqui, em análise, é de 5 volts. E a tensão no resistor? Quantos volts será? Aplicando Kirchhoff, nós podemos ver que se a corrente está saindo da fonte, então a corrente está no mesmo sentido da tensão, então a tensão da fonte é positiva. Como a corrente está nesse sentido da tensão contrária, então menos a tensão do diodo. Como a corrente faz nesse sentido, a tensão no resistor é ao contrário, então menos a tensão do resistor. Isso igual a zero. 5 volts, que é a tensão da fonte, menos 5 volts, que é a tensão do diodo, então teremos 5 menos 5 será 0 volts, ou seja, esse resistor tem 0 volts de tensão. Se aplicarmos a primeira lei de Ohm, sendo VR igual a zero, e o resistor é de 220, que 0 dividido por 220 terá então uma corrente de 0 amperes, ou seja, não circula corrente elétrica. Então teremos aqui 0 volts em um resistor de 220, resulta em 0 amperes, ou seja, o diodo não está conduzindo, mas porque ele está com o comportamento de um isolante. Então podemos dizer que na polarização reversa, a tensão do diodo será igual à tensão da fonte e não circula corrente elétrica. Utilizando o software simulador, irei demonstrar o diodo na polarização reversa. Então, nesse circuito, nós temos um diodo onde o catodo está ligado ao positivo da fonte, enquanto o anodo está ligado ao resistor, que está ligado ao negativo da fonte. O que acontece? Como a tensão da fonte é de 5 volts e ele está reversamente polarizado, esse diodo, então a tensão da fonte decai totalmente em cima do diodo, que nesse valor será de 5 volts. Se a tensão cai totalmente de 5 volts em cima do diodo, então, que é a tensão do circuito, então no resistor não terá tensão. Se não há tensão no resistor, então podemos dizer que também não há corrente circulando no circuito, né? Isso quer dizer o quê? Que o diodo está polarizado reversamente, então ele está com características de um componente isolante, né? Ou seja, não está permitido passagem da corrente elétrica. Fazendo uma analogia com o modelo equivalente de um diodo reversamente polarizado, equivalente a uma chave aberta, onde o potencial positivo está chegando por aqui e o potencial negativo está chegando por aqui. Então, se colocar um voltímetro nas extremidades de cada um dos aqui na entrada e saída do contato, podemos ver que o valor dele, da tensão, é de 5 volts, igualzinho ao da fonte. Sendo assim, a tensão no resistor é igual a zero. Como a tensão do resistor e o valor da resistência, que é o que determina a corrente do circuito, então, como eu tenho 0 volts, não há corrente nesse circuito, né? Agora, particularmente, qual o modelo que eu gosto muito de utilizar para mostrar como funciona um diodo reversamente polarizado? É utilizando um resistor de alta resistência. No caso aqui, utilizando um resistor de 1 megaohm, né? Se a resistência é elevadíssima, então ele tem um comportamento de isolante. Porque o material isolante quer dizer o quê? Que ele tem uma alta resistência e no caso, tem uma grande dificuldade de circular corrente elétrica. Ou seja, não circula corrente elétrica. Então, colocando aqui um resistor de 1 megaohm, pode-se ver que a tensão da fonte decai totalmente em cima do resistor de 1 megaohm. E com o resistor de 220, não tem tensão. Ou seja,
Como aqui é o que vai determinar a corrente do circuito, 0 volts dividido por 220, então eu não tenho nenhuma corrente circulando. Então podemos dizer que o diodo está agora com o comportamento de um isolante, ou seja, não permite passagem de corrente elétrica. Então nós temos aqui no protoboard uma fonte de 5 volts, um diodo, um N4007, só que o catodo agora está ligado ao positivo dessa fonte, enquanto o anodo está ligado ao jumper e que o mesmo está ligado a um resistor de 220. Então o que acontece na polarização reversa? Medir primeiramente a tensão da fonte, que é de 4,95, mas a polarização reversa, a tensão decai totalmente em cima do diodo, podendo ver que o valor de 4,95 que está no diodo é o mesmo de tensão de entrada da fonte, de 4,95. Ou seja, o que eu tenho de entrada, que é da tensão da fonte, decai em cima do diodo. E o resistor? O resistor, a tensão é de quanto? 0 volts. Porque se a tensão decai totalmente em cima do diodo, então não vou ter tensão no resistor. Bom, se eu não tenho tensão no resistor, no caso 0 volts, quanto que vai ser a corrente? Mudando a escala para corrente e retirando o jumper, vamos inserir então o amperímetro e vamos ver que não circula corrente elétrica. Se não há corrente elétrica, agora o diodo ele está com um comportamento de um isolante, ou seja, não circula corrente elétrica no circuito na polarização reversa. Estamos de volta aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham entendido a polarização reversa do diodo. Continue nos seguindo. Mande para nós dúvidas, sugestões, tanto pelo YouTube, pelo Facebook. Fique à vontade, porque a dúvida de vocês com certeza vai fortalecer o nosso canal. Porque, na dúvida, pergunte ao Flávio. It's true that I call on my FaceTime when I need something real. Oh, yeah. I work the night shift.